amados do Senhor, nós vamos continuar então com os nossos estudos nos 10 mandamentos. Nós já vimos o primeiro mandamento, que se refere a não termos outros deuses diante do nosso Deus. E nós vimos aí que não basta você não crer em outro Deus e negar Jesus, mas se você quer seguir Jesus e manter outros deuses, Deus não aceita que nós tenhamos outros deuses diante dele. Depois nós falamos a respeito das imagens de escultura, das imagens que eram utilizados para os povos adorarem os seus deuses, e imagens de mediadores que eles viam entre eles e os deuses, e Deus condena isso. Fala, eu só o único Deus de vocês, e sem imagens, sem mediadores, sejam qual criatura seja humana ou não. E depois nós vimos a respeito de tomar o nome de Deus em vão. E nós vimos que não é simplesmente falar, ai meu Jesus, ai meu Deus do céu, é muito mais do que isso. Tem a ver com a nossa vida, com nós levarmos a nossa vida com Deus, com seriedade, com compromisso com Ele, nos consagrarmos a Ele. E hoje nós vamos ver aí o quarto e último mandamento, que se refere diretamente ao nosso relacionamento com Deus. Porque os mandamentos, dos 10 mandamentos, os 4 primeiros se referem ao nosso relacionamento direto com Deus. Tem a ver com o nosso relacionamento pessoal com Deus. E os outros 6 mandamentos têm a ver com o nosso relacionamento horizontal, com o nosso semelhante, com o nosso próximo. Mas então eu vou ler aqui para vocês, em Deuteronômio capítulo 5, a partir do versículo 12, que se refere a esse mandamento de nós guardarmos o sábado para o Senhor. A palavra de Deus diz assim: guardarás o dia de sábado a fim de santificá-lo, conforme o Senhor, o teu Deus, te ordenou. Trabalharás 6 dias e neles fará todos os seus trabalhos. Mas o 7º dia é o sábado para o Senhor, o teu Deus. Nesse dia não farás trabalho algum, nem tu, nem teu filho ou filha, nem teu servo ou serva, nem o teu boi ou jumento, ou qualquer dos teus animais, nem o estrangeiro que estiver na tua propriedade, para que o teu servo e a tua serva descansem como tu. Lembra-te de que foste escravo no Egito e que o Senhor, o teu Deus, te tirou de lá com mão poderosa e com braço forte. Por isso, o Senhor, o teu Deus, te ordenou que guardes o dia do sábado. Vejam lá, vamos ver o que a gente pode tirar para a gente sobre essa questão de guardar o sábado. Nós vamos analisar então para o povo de Israel, e aí nós vamos trazer para hoje também, para a nossa igreja do Senhor Jesus Cristo. Nós que temos o Senhor Jesus como nosso Redentor, como nosso Salvador, como nosso caminho ao Pai. Guardar o sábado, naqueles dias, era sim um momento de descanso, sim, assim como o Senhor diz lá em Gênesis que fez todas as coisas, criou o universo em 6 dias e descansou do 7º. Também era um dia de descanso para o povo de Israel. Por isso que ele fala aqui que é um dia para ele descansar com a família dele e para os servos e para os animais descansarem também. Vê que Deus pensa até na natureza, na criação dele. Era um dia de descanso. Mas não era só um dia de descanso. Era também um dia que era para ser consagrado ao Senhor. Então não era só deitar na cama e ficar dormindo, mas era um dia para adorar, para buscar de uma forma especial e intencional e dedicada a presença do Senhor. É como se fosse, vamos dizer entre aspas, um dízimo. Eu sei que não é um 10º da semana, mas é assim, é aquele tempo que você consagra, que você entrega e fala, Senhor, esse dia é seu. Eu vou descansar, mas eu vou estar na tua presença, buscando saber mais da tua vontade, da tua palavra, vou orar, vou buscar ouvir tua voz. É um dia consagrado ao Senhor. E é interessante que quando Deus faz todas as coisas, cria o universo e ele descansa no 7º dia, aqui também é um convite para o povo entrar no descanso de Deus. E agora eu não estou dizendo de descansar na tua rede, na tua cama, mas entrar no descanso de Deus é você descansar nele. É o tempo para você, sabe, de repente ter um monte de coisa para fazer no teu trabalho, e fala assim, não, quem faz é Deus, esse é o dia dele. Vou parar com a minha ansiedade, com as minhas preocupações, com o dinheiro do banco, a correria do trabalho. Esse dia é do Senhor e eu vou mostrar, consagrando esse dia, que eu confio,
que o meu pão, o meu aluguel, o gás que eu uso para cozinhar, a energia elétrica da minha casa, tudo isso vem do Senhor. É Ele que providencia, seja pelo meu trabalho, pelo trabalho do meu cônjuge, seja pelo trabalho dos meus filhos que trabalham, das pessoas dessa casa que se esforçam, mas hoje é o dia do Senhor. Hoje nós paramos e nós vamos descansar nele, porque não adianta nós ficarmos correndo feito louco 7 dias por semana, porque tudo vem do Senhor. E essa é uma forma de você mostrar também pela tua fé, que você confia, que apesar da tua correria, do teu esforço, de tudo isso que você faz e deve fazer mesmo, a Bíblia fala que a gente tem que aprender com a formiga, não é isso? Trabalhar sempre e ajuntar, porque dias difíceis o inverno pode vir. Mas a Bíblia também nos ensina a nós separarmos um dia para descansar pela fé no Senhor, porque toda a nossa provisão vem dele, a nossa saúde vem dele, o alimento que está sobre a nossa mesa vem dele, o dinheiro para você pagar o aluguel no final do mês vem dele. Então é entrarmos no descanso, é também nós entrarmos nesse sábado do Senhor e saber que é Ele que provê todas as coisas para mim, no meu caso para minha esposa, para minha filha, é Ele que cuida de nós, não sou eu com a minha sabedoria, com o meu esforço, com a minha saúde, com a minha disposição ou dedicação em primeiro lugar, mas é o Senhor, porque é Ele que me dá a saúde, é Ele que me dá a disposição, é Ele que me dá o trabalho, é Ele que faz todas essas coisas. Então, este dia do Senhor é um tempo para nós separarmos, para consagrarmos a nossa vida, a nossa família, o nosso tempo. Enquanto a gente descansa, assim, do nosso trabalho, nós nos separamos como família para adorar o Senhor. E é interessante que Israel fazia isso, e Israel também separava esse sábado, não só para as pessoas individualmente orarem e adorarem a Deus, não somente para a família orar e adorar a Deus como família, mas também para a comunidade. Era um dia de adoração comunitária. O povo se reunia para ouvir a palavra de Deus, para ser ministrado, para estar na presença de Deus. E a Bíblia ainda fala aqui nesse texto que nós lemos, como que era para fazer e por que fazer isso. Nós lemos aqui, lembra-te de que foste escravo no Egito e que o Senhor, o teu Deus, te tirou de lá com mão poderosa e braço forte. Veja agora, por isso, o Senhor, o teu Deus, te ordenou que guardes o dia do sábado. Lembre-te que Deus te libertou do Egito, da escravidão. Para a gente hoje, nós temos que saber da mesma forma que nós temos que separar um tempo para o Senhor. Todos os dias, sim, nós temos que viver na presença dEle, mas Deus espera que nós separemos sim um dia para Ele, para nós termos um relacionamento especial, um tempo gostoso para Ele. Sabe, a família pode viver junto, não é isso? Você, teu esposo, tua esposa, teus filhos, e assim vai, a família está junto. Mas como é gostoso quando a família para de repente ter uma refeição junto, para ter um churrasquinho em família, para sair para ir para o restaurante junto, não sei, aquele momento, Deus também espera esse momento nosso, esse momento, desculpe-me, nosso com a nossa família na presença dEle, esse momento nosso com a nossa família na comunidade da fé, na igreja, adorando a Deus, aprendendo de Deus, cantando cânticos de louvor para Ele. Deus espera isso e Deus deseja isso. E Ele fala, façam isso não como uma obrigação pesada, como um fardo pesado, mas façam isso porque vocês eram escravos do Egito de vocês. O nosso Egito é a morte, o nosso Egito é o diabo, o nosso Egito é o pecado, e Deus vem em Jesus e nos liberta de tudo isso, para que nós tenhamos vida plena. Deus nos dá a certeza da salvação, que um dia nós estaremos na terra prometida, que é a casa do Pai, que nós entraremos como filhos. Por isso, Deus fala, separa um dia para mim, você, a tua família, para todas as coisas e separem esse dia para mim, consagrem esse dia para mim. Isso não quer dizer que vocês nos outros dias vão viver de forma aleatória e no pecado e distante de Deus, sem orar e vivendo como ímpios. Não é isso. Deus fala, viva na minha presença todos os outros dias, mas separa um dia para mim. Você como indivíduo, vocês como família e vocês como família na comunidade da fé, juntos, como a família da fé,
porque nós somos chamados para viver nessa comunhão da família da fé. A nossa família inserida e fazendo parte na comunidade da fé. Alguns podem perguntar, mas pastor, a Bíblia fala sábado, e tem até os adventistas que falam que tem que ser sábado, porque a Bíblia fala sábado. Queridos, o que aconteceu que a igreja de repente começou a adorar e buscar a presença de Deus em comunidade no domingo? Aconteceu por causa da ressurreição de Jesus. Quando Jesus ressuscita e a igreja acorda, se desperta que o Salvador está vivo, a igreja agora começa a se reunir todos os domingos para celebrar aquele que venceu o diabo, aquele que venceu a morte, aquele que venceu o pecado, aquele que nos salvou, aquele que pela sua obra nos fez filhos de Deus, porque nós éramos criaturas pecadoras, caídas, rebeldes, e agora Ele não simplesmente nos fez criaturas perdoadas, mas Ele nos elevou a filhos e filhas de Deus. Então a igreja estava feliz e ela começa a se reunir aos domingos para celebrar Deus. Algumas pessoas perguntam, pastor, é pecado se eu quiser, de repente a nossa igreja quer adorar no sábado e não no domingo? Queridos, a Bíblia fala que Deus não faz essa diferença mais entre dias e dias. Não tem um dia mais santo e um dia menos santo. Lá em Romanos 14, versículo 5, fala isso, que tem pessoas que fazem diferença entre dias e dias. Outras não fazem. Mas quem quer fazer essa separação radical, que faça isso para a glória de Deus. Quem quer considerar todos os dias normais, considere todos os dias normais. Porque nós, Igreja Presbiteriana do Brasil, nós achamos que todos os dias, de domingo a domingo, são dias que nós devemos glorificar e exaltar a Deus. Nós simplesmente escolhemos o domingo como a igreja desde a sua nascente, porque nós queremos celebrar o Cristo vivo. Ah, mas tem problema eu adorar no sábado? A resposta é, pode ter. Se você acha que você tem que adorar no sábado para ser salvo, isso é salvação por obras, isso está errado. Agora, se você fala, não, eu sei que sou salvo pela graça, eu posso ir no sábado, no domingo, eu estou escolhendo o sábado por uma questão de facilidade. Tem até igrejas que têm cultos aos domingos e aos sábados, igrejas muito grandes, com muitas pessoas. Você ir ao sábado, você não está em pecado, não é isso, sabe? Não é o dia em si, tá certo? Então, mas se você acha que tem que ir no sábado, porque senão é pecado, que se você não for no sábado você não vai para o céu, aí você está errado. Porque a salvação não é por obras, mas a salvação é pela graça de Deus, na obra de Cristo Jesus. Então, nós adoramos no domingo, porque Cristo ressuscita no domingo. E isso também tem um aspecto profético por trás disso. Lá em Apocalipse, no começo de Apocalipse, capítulo 1, versículo 8, depois mais para o final, capítulo 21, versículo 6, e bem no final, 22, 13, Apocalipse 22, 13, Jesus fala que Deus é alfa e ômega, o princípio e o fim. Então, quando Deus se apresenta dessa forma, Deus ele é o princípio de onde todas as coisas vieram, Ele é a fonte de vida, fonte de toda a criação, e Ele é o fim, Ele é o objetivo, é para onde todas as coisas caminham, todas as coisas, o fim do mundo, vamos dizer assim, está caminhando, não para um ano tal, ano X, o mundo vai acabar nisso, não é para uma data. O mundo caminha para Cristo, o mundo caminha para Deus, porque Ele é aquele que estava no princípio antes de todas as coisas, e Ele está no fim, e todas as coisas caminham para Ele. Lá em 1 Coríntios 15, 28, fala isso, que o fim de todas as coisas caminham para Deus, para que Ele seja tudo em todos, para que Ele seja tudo em todas as coisas. Ele é o alfa, o princípio, e Ele é o fim, o ômega. De A a Z, Deus é o A e Ele é o Z, o princípio e o fim de todas as coisas, tá certo? Então nós temos que entender isso. Então veja que a profecia, a Bíblia fala de uma forma bonita isso, né? Então lá no Antigo Testamento fala que Deus é esse fim, Ele está no fim, Ele está no sábado, e agora Jesus vem, e Jesus se coloca no domingo, no primeiro dia. Então Ele é alfa e Ele é ômega, e o Antigo Testamento e o Novo Testamento se completam para dizer quem é esse Deus. Ele é alfa e ômega, ele é o domingo e Ele é o sábado, Ele é o princípio e é o fim, Ele é a origem de todas as coisas, Ele é o fim de todas as coisas, e um dia tudo isso que está no meio estará também nele, plenamente na volta de Cristo, e aí Ele será alfa, ômega, e tudo estará nele
para Ele, para a glória dEle. Então nós temos que entender isso daí. Querido, você então adora Jesus no domingo, como indivíduo, como pessoa, separe esse dia para Ele. Você como chefe de família, como parte de uma família, separe esse dia também, o domingo, para adorar Deus, para buscar a face dEle, para ler a Bíblia. É para descansar? É. Mas é também para buscar a presença de Deus. Não é para descansar simplesmente dormindo, mas é descansar no teu trabalho, da correria, das preocupações. Creia que Deus cuida da sua vida e separe esse dia. Separe esse dia para o Senhor. Pastor, mas é pecado se eu não for na igreja? Não, querido, não é pecado, não é isso. Mas é a vontade de Deus que você separe este dia. É a vontade de Deus que você tenha esse dia especial, todo consagrado para ter comunhão com Ele, você, a sua família. E não simplesmente você na sua família, mas você também congregado com a comunidade da fé, como Israel fazia lá atrás. A Bíblia fala para nós tomarmos cuidado, para não deixarmos de congregar como era o hábito de alguns, que de repente falam, eu já creio em Jesus, eu estou tranquilo, eu já sei a Bíblia, eu fico aqui em casa mesmo, eu sirvo a Deus assim. Não, Deus quer que você faça parte da comunidade da fé. E nós temos hoje o domingo como um dia especial para nós congregarmos, para nós adorarmos. Quando acabar essa pandemia, nós teremos outros dias para estudar a Bíblia durante a semana, para nos encontrarmos nos grupos das casas, para termos os estudos durante a semana. Nós temos que fazer parte disso, dessa vida do povo de Deus. Querido, a hora que chega domingo, deixa o teu trabalho de lado. Deus cuida. Para de querer tocar a vida como se Deus não existisse. Você muitas vezes fala que Deus existe, que você confia, mas você parece que confia mais em você. Separa um dia para o Senhor. Separa um tempo para o Senhor. Leve a tua família a separar o domingo para o Senhor. Leve a tua família para a casa de Deus, para ter um tempo de comunhão com o povo de Deus e crescer nessa espiritualidade. Faça isso não como uma obrigação. Deus não quer que você faça isso com medo de ser castigado. Pelo contrário, nós vimos aqui, faça isso como uma resposta de amor, de gratidão, porque Ele te libertou do teu Egito. Ele já te salvou. Então que os domingos sejam dias especiais de adoração, de separação, de congregar com o povo de Deus. E que os outros dias, entre os domingos, sejam dias também, uma resposta de adoração a esses domingos, vivida na presença de Deus, para a glória dEle, como um povo separado, para a honra, para a glória e para o serviço dEle. Que façamos isso e Deus seja glorificado na minha vida, seja glorificado na tua vida, nas nossas famílias e na nossa igreja, no meio deste mundo corrompido. Em nome de Jesus. Amém.